Parte de um dos eixos do programa transversal Avançar, o plano de obras do governo do estado prevê investimento de 1,3 bilhão em infraestrutura viária em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Os recursos, em totalidade, são do Tesouro do Estado, fruto do processo de ajuste fiscal executado desde o início da gestão, que inclui as mais profundas reformas administrativa e previdenciária entre os estados e uma cartela de privatizações. Nós anunciamos aqui 3,9 bilhões programados nos próximos 5 anos em concessões, fazendo duplicação de cerca de 300 quilômetros de rodovias no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, a maior parte dessas rodovias, elas são operadas pela EGR, onde já há cobrança de pedágio e onde ao longo dos últimos 9 anos de existência da EGR, foram feitos apenas 7 quilômetros de duplicação de rodovias. Nós estamos falando aqui em duplicar, em cerca de 5 anos, cerca de 300 quilômetros. Estou falando de mais de 40 vezes o que foi duplicado ao longo de 9 anos. Onde já é cobrado pedágio. Agora, a partir da semana que vem, nós vamos publicar a consulta pública, abrindo os detalhamentos desses projetos, para que as questões de locais de praças de pedágio sejam entendidos pelas comunidades, os valores que estão ali apresentados, há todo um estudo técnico, mas o mais importante é que a gente tem agora uma perspectiva de concessões em outra forma do que o Rio Grande do Sul acabou vendo lá na década de 90, numa outra circunstância política. A gente tem muito mais know-how, expertise, né, as taxas de retorno, tudo isso prometem pedágios em valores adequados, né, e com obras garantidas de retorno à população. O efeito econômico vai ser muito mais positivo do que o efeito dos pedágios. E além disso, estamos anunciando aqui mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de recursos próprios do Estado para fazer acessos asfálticos, fazer a pavimentação de ligações regionais. Tudo isso vai turbinar a nossa economia duplamente. No curto prazo, com as obras acontecendo, e é para acontecer desde já estamos liberando esse fluxo financeiro desde junho, não quer dizer que todas as obras vão começar ao mesmo tempo, mas boa parte delas já começa a acontecer dentro do mês de junho, ao longo dos próximos meses. Dentro deste ano de 2021, a gente já vai ver boa parte dessas obras acontecendo, e a gente vai ter a garantia desse fluxo financeiro por conta das reformas que o Estado fez. Vai ajudar no curto prazo a nossa economia com as obras gerando empregos e no médio e no longo prazo as obras concluídas vão ajudar na competitividade das regiões com mais agilidade, segurança, conforto para o trânsito das pessoas, das indústrias, dos produtores agrícolas. Toda a nossa economia circula e as vidas também circulam e vão circular com mais segurança nas nossas estradas. O investimento prevê o orçamento de 5,2 bilhão de investimentos em 5 anos em parceria com o setor privado através de concessões. Na verdade, não é apenas a minha função. É uma equipe liderada pelo governador Eduardo Leite, de muito otimismo e acreditar. Nós acreditamos que seria possível e o governador lança um programa Avançar com um investimento de 1,3 bilhão de reais para investimentos em acessos, em recuperação, em ligações regionais. Possível devolver, quem sabe, a esperança para as regiões que possam se desenvolver, atrair investimentos, acreditar que é possível ter o seu acesso, quem sabe até poder dizer o sonho de mais de 40, 50 anos. Por isso, é, na verdade, compartilhado com muitas mãos, com a Assembleia Legislativa, com a equipe de governo, com toda a equipe que compartilhou, na verdade, o desenvolver deste projeto e que agora começa a virar uma realidade. É com muito otimismo e com muito trabalho. É bom que se diga, quando o governador assumiu em 2019, nós tínhamos aí muitas reformas a serem executadas. Como diz o governador, é um governo de evolução e não de ruptura. Por isso, se iniciou com a parceria principalmente da Assembleia, em acreditar em mudanças, em reformas administrativas, em mudanças estruturais. E é desta forma que começamos a fazer com que o Estado tenha mais efetividade e resultado. E assim, com muitos projetos aprovados, e mencionamos que a Assembleia foi fundamental, a parceria, pelos deputados acreditarem que seria possível. E essas mudanças trouxeram exatamente a expectativa, por exemplo, de salário em dia, de 13º ser pago em dia e de investimentos em estrada. Agora, como tu disseste,
É importante se dizer que este investimento de 1,3 bilhão de reais são recursos do Tesouro do Estado. Não tem banco, não tem financiamento, não tem privatização, não. São recursos de muito trabalho estrutural do Estado e que possamos então apresentar o avançar. E é desta forma que nós vamos continuar avançando. A região de Erechim poderá ter investimentos de 220,7 milhões, com concessões com um plano que prevê um investimento de 3,9 bilhões em 5 anos. Haverá consulta pública a partir do dia 18 de junho e ela deve perdurar 30 dias. A gente atuou em duas frentes desde o início do governo. Nós atuamos para a redução das despesas, as reformas administrativa, previdenciária feitas pelo governo, economizaram no ano passado, na folha de pagamento, 700 milhões de reais. Vão economizar mais de 1 bilhão nesse ano e no ano que vem também mais de 1 bilhão de reais, vai totalizar cerca de 3 bilhões de reais que, se o Estado não tivesse feito as reformas, seriam drenados dos recursos do Estado para simplesmente pagar a folha de pagamento. E aí talvez nós não tivéssemos nem a folha de pagamentos em dia, e nem fornecedores, e menos ainda a capacidade de fazer investimentos. Mas também não foi só atuar do lado da despesa, o Estado atuou do lado da receita também, duplamente, tanto da receita corrente, né, a receita que acontece continuamente do Estado, quanto do lado das receitas extraordinárias que vão ser viabilizadas a partir das privatizações. Mas as duas coisas combinadas é que fazem com que o Estado tenha a capacidade de investir. Porque se houvesse as privatizações sem ter feito reformas para dentro da máquina, esse dinheiro das privatizações ia ser totalmente consumido para pagar salário. Mas também se fizesse as reformas para reduzir a despesa, mas não tivesse privatizações, não haveria capacidade financeira extra para fazer os investimentos. Lembrando que as privatizações também vão ser benéficas pela melhoria da qualidade do serviço, pela eficiência do setor privado nas áreas que estão sendo privatizadas. Então, nós estamos colhendo aqui agora tudo aquilo que se plantou ao longo desses 2 anos e meio e vamos ver essas obras começando a acontecer e mudar a realidade de várias regiões do Estado. O programa transversal Avançar, lançado pelo governo Eduardo Leite na última quarta-feira, tem o intuito de acelerar realizações e deixar um legado. O Avançar está baseado em 3 eixos que projetam estrategicamente um novo ambiente, com mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população. Avançar no crescimento, avançar para as pessoas e avançar com sustentabilidade.